Como toda série que lança episódios semanalmente, esse vídeo vai ser um vídeo teste, então se tiver público, se tiver bastante gente assistindo a série, bastante gente comentando, eu continuarei fazendo vídeos semanalmente. Então se você está gostando da série, já compartilhe esse vídeo com seus amigos, já comenta aí embaixo para que eu possa continuar produzindo esse conteúdo. Expresso do Amanhã é um remake do filme do Bong Joon-ho, que eu falei recentemente lá no vídeo de filmes de ação na Amazon, filme que eu gosto muito, e o Bong Joon-ho tá em alta, acabou de ganhar o Oscar de melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro, e além de Expresso do Amanhã, ele vai ter Parasita adaptada também para uma série da HBO. O que é interessante de certa forma é que ele continua nesses projetos, então ele vai ser produtor executivo na série de Parasita, e ele é um dos produtores executivos, né, dessa série de Expresso do Amanhã. E apesar dessa série ter o logo de original Netflix, ela é lançada com episódios por semana, se eu não me engano vai sair a partir de agora um episódio por semana, porque ela não é produzida pela Netflix, é uma parceria, ela é da TNT, então ela sai até antes nos Estados Unidos e vai sair um dia depois, na segunda-feira, na Netflix. O que eu considero positivo nessa série, porque ela debate umas questões sociais, ela é mais densa em alguns aspectos, então eu não acho que é o tipo de série que é feita para se maratonar, como é feita a maioria das séries da Netflix. E acho que como todo remake, a gente tem que analisar comparando um pouco com a obra original, porque um remake feito igual à obra original não faz sentido ele existir. E o que a gente espera de uma série é que ela se desenvolva de uma forma um pouco mais lenta, se aprofundando nos personagens, e isso vai acontecer aqui, obviamente. Inicialmente, essa obra ela é muito parecida com o filme, então a forma como é construído esse universo, todos os conceitos, a premissa. E no primeiro episódio eu comecei a assistir e eu pensava, eu já sei mais ou menos onde isso vai dar, esse personagem é o mesmo que seria aquele no filme, esse representa esse, o velhinho lá no fundo representa o personagem do John Hurt. E aí a gente já tem algumas viradas no primeiro episódio para quem achava que a série ia ser igual ao filme, então eu começava a pensar, interessante, isso é um pouco diferente do que eu esperava, e aos poucos a série começa a caminhar com as próprias pernas. Então aqui vai ter uma questão de um assassinato, de uma investigação, que parece ser o fio condutor da narrativa da série, o que não tinha no filme. E por ser os dois primeiros episódios, acho difícil a gente falar assim, nossa, a série vale a pena, a série é boa, a série pode ser comparada com o filme ou não. Eu acho que os dois primeiros episódios é mais pra gente sentir qual é a pegada da série, sentir para que caminho ela pretende ir, quais temas ela vai debater. E nesse sentido, eu não consigo falar se a série é boa ou ruim, mas ela fez o suficiente para eu querer continuar assistindo, ainda que não tenha nada de muito novo aqui que já não tivesse no filme. Então, como é construído os vagões, como é o fundo, como o fundo é filmado, a diferença que a série vai fazer a todo instante na montagem, mostrando o fundo, em seguida mostrando os vagões da frente e a diferença entre eles, a diferença da cabeça das pessoas. Então a gente vê um problema sério lá no fundo e aí corta para um problema, que é tido um problema ali na frente, e a gente coloca na balança para ver qual é o problema dessas pessoas que estão em níveis diferentes aqui dessa hierarquia do trem. Então vai ter todo esse trabalho social para diferenciar por classes e fazer uma referência ao nosso mundo atual, como se fosse uma crítica social. Mas tudo isso já tá no filme, então eu não vejo nada disso como muito novo. Eu não vi nada nessa questão social que a série aborde de uma forma diferente ou mais profunda que o filme. Na verdade, eu acho que o filme ele faz melhor do que a série, pelo menos por enquanto, nesse aspecto. E até no que diz respeito à fotografia, aos figurinos, ao design de produção, também puxa bastante do filme. Eu acho que a maior diferença está um pouco no tom. O filme do Bong Joon-ho, ele aceita um pouco mais desse lado Bong Joon-ho, um lado um pouco mais exagerado, que cabe muito bem naquele universo. Aqui tem um certo exagero, mas um pouco menos. Por exemplo, a personagem da Tilda Swinton lá do filme, ela não tem um equivalente aqui na série. E mesmo as pessoas dos vagões da frente, lá no filme tinha uma bizarrice a mais que não tem aqui na série. Eu gosto disso porque, como eu disse, por ser um remake, você tem que tentar andar com as próprias pernas e construir algumas coisas diferentes. Então, por exemplo, a personagem da Jennifer Connelly,
eu achei inicialmente que eu sabia para que rumo essa personagem ia tomar, e aos poucos eles começam a apresentar uma personagem que é bem mais complexa do que parecia inicialmente ou ao que seria o equivalente dela no filme. E uma questão que eu gosto aqui na série é essa questão de equilíbrio. Para todas essas classes funcionar, para todas essas pessoas funcionarem como uma sociedade, é preciso algumas serem mais ricas, outras mais pobres, umas sofrerem e outras viverem uma vida de luxo. Precisa realmente disso? Então essa discussão de equilíbrio eu acho que eles poderiam aprofundar mais, que é uma discussão interessante que tem também no filme. Se a gente lembrar do grande plot twist final do filme, nada mais é do que essa relação de equilíbrio, uma ponta de uma classe conversando com a outra e arranjando tudo para eles funcionarem. Então é o tipo de discussão que sempre vai ser atual e eu acho legal a série trabalhar isso. Vamos ver se eles se aprofundam nessa questão nos próximos episódios. Gosto também como esse equilíbrio não depende apenas das pessoas, mas de tudo funcionando. Então a gente vê no segundo episódio a questão ali das vacas, do matador e tal, como uma peça importante. Se for tirada desse tabuleiro, como vai afetar todo o equilíbrio do trem, porque é um trem com recursos extremamente limitados, é um trem da sobrevivência da humanidade que eles não têm para onde fugir. Ainda assim, no geral, eu espero que eles evoluam um pouco mais os personagens, não tem, tirando o personagem da Jennifer Connelly, que eu gosto bastante, um pouco o do David Diggs, que é o protagonista. No geral, os personagens secundários eles não têm tanto aprofundamento ainda. Vamos ver se nos próximos episódios eles começam a ganhar mais camadas, que eu acho que é algo que precisa para essa obra, porque é uma obra, como eu disse, que tem toda essa temática social. E também fico curioso para ver se essa questão desses assassinatos e tal, essa questão desse detetive investigando, se isso é o suficiente para manter essa primeira temporada. Então, quero ver como eles vão desenvolver esse caso, quais viradas eles vão colocar, e aí a gente vai ver a série funcionando principalmente em algumas frentes. Essa é a frente do assassinato, a frente da rebelião, que acontece meio que por baixo dos panos, acontece de uma forma meio escondida, e essa questão social das diferentes classes, como esse trem vai sobreviver nesse equilíbrio, se tem uma forma de buscar um outro equilíbrio em que não precise pessoas ficarem sofrendo, se alimentando de quase nada. E nesse sentido a gente consegue ver até como o fundo ali, que é onde estão todas as pessoas mais pobres em um espaço muito menor, eles conseguem interagir muito melhor entre eles, então eles sentem muito mais empatia, eles se sentem muito mais como um só, então eles têm todo esse trabalho de equipe para sobreviver e tal, enquanto na frente a gente vê tudo muito mais individualizado, as pessoas não se entendendo. Então eu acho legal como eles traçam essas diferenças, muitas vezes na montagem, muitas vezes cortando da cena de um lugar para a cena no outro lugar, mas ainda assim eu queria ver um pouco mais desses diferentes vagões, porque eles falam que são muitos e muitos vagões, são divididos por classes, então não é só uma classe A e uma classe do fundão, são diferentes classes, e nesse sentido eu acho que o filme em 1h30 vai melhor, ele consegue apresentar diferentes vagões, enquanto aqui a gente vê um personagem falando: ah, eu passei por tantos vagões e eu vi coisa que vocês nem imaginam. Só que ele viu essas coisas e o público não vê essas coisas, a série não mostra. Então a gente ainda viu muito pouco, eu queria ver um pouco mais, entender um pouco mais desse trem, entender um pouco mais como funciona esse ecossistema. Então o que eu posso dizer desses dois primeiros episódios é que ele se apega à premissa original, como já era de se esperar. A questão social também é muito parecida com o filme do Bong Joon-ho, mas aos poucos a série começa a tentar trabalhar caminhos diferentes para andar com as próprias pernas. Não consigo afirmar se a série é boa ou ruim inicialmente, mas pelo menos ela tem aquilo que os primeiros episódios de uma série precisa ter, que é manter o público interessado em continuar assistindo, e acho que nesse sentido ela vai muito bem. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já deixe seu like, se inscreve no canal ainda se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais e comenta aí embaixo o que você está achando da série, se vocês querem que eu continue fazendo esses vídeos. Compartilhe esse vídeo com os amigos que estão assistindo a série também, para eu continuar produzindo esse conteúdo. Por hoje é isso e corta!